Cheguei no dia de hoje a Brasília, tendo vindo de Manaus no voo da madrugada. E assim do meu desembarque, eu comecei a receber alguns telefonemas de pessoas amigas dando conta de um episódio ocorrido ontem durante o programa Jô Soares, um programa de entrevista que vai ao ar pela Rede Globo de televisão já no horário bem avançado da noite. E ao chegar aqui, senhor presidente, procurei assistir parte do programa em que o entrevistado era o jornalista Ricardo Noblat, que para lá foi no sentido de fazer uma análise sobre o resultado das eleições no Brasil. E, em determinado momento, esse jornalista, esse senhor chamado Ricardo Noblat, que é o responsável pelo blog do Noblat, analisou as eleições na cidade de Manaus. E, ao analisar as eleições na cidade de Manaus, fato que farei também dessa tribuna no momento oportuno, senhor presidente, porque fui candidata a prefeita da cidade de Manaus, num determinado momento, esse jornalista passou a relatar ao vivo, através do programa Jô Soares, aquilo que ele teria dito como talvez um episódio que tenha se caracterizado como uma farsa. E dizendo que eu teria, para me vitimizar e procurar assim virar o quadro eleitoral, montado uma grande farsa. Eu lamento, senhor presidente, que um jornalista com o nome, com a experiência que tem esse cidadão chamado Ricardo Noblat, tenha ido a um programa tão importante como o programa de Jô Soares, com quem eu acabo de conversar ao telefone, para falar inverdades em cadeia nacional. Conversei há poucos instantes, repito, ao telefone com o próprio apresentador Jô Soares. E disse a ele que estaria, como de fato fiz, enviando a ele todo um conjunto de explicações, e não apenas um conjunto de explicações, o conjunto de provas, de denúncias perante a Justiça Eleitoral, a polícia do meu estado do Amazonas, que mostram que, na realidade, o que teria acontecido durante ou antes de um dos debates organizados no período eleitoral pela Rede em Tempo de Comunicação, que lá é a retransmissora do SBT. Fui muito bem atendida pelo jornalista Jô Soares, inclusive disse a ele que estaria vindo à tribuna para relatar os fatos. E dessa tribuna, senhor presidente, eu não gostaria de chegar ao detalhe dos fatos, mas apenas solicito que seja incluído nos anais da casa o expediente que encaminhei hoje, através de e-mail, ao apresentador Jô Soares, e pedindo a ele que, se possível, reparasse tudo aquilo que teria sido dito, que foi dito pelo jornalista Ricardo Noblat, que, repito, não corresponde à realidade. Tanto é que, baseado numa denúncia-crime apresentada por mim, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, esse senhor, esse jornalista foi multado em R$65 mil, exatamente pelo fato de disseminar, pelo fato de noticiar fatos que não correspondem e não corresponderam à realidade do que ocorreu na cidade de Manaus. Então, apenas solicito de Vossa Excelência, senhor presidente, que inclua nos anais dessa casa a cópia do expediente que encaminhei no dia de hoje ao também jornalista, apresentador, ator, respeitado por mim e por todo o povo brasileiro, Jô Soares, para que a verdade dos fatos possa ser reposta, porque eu não admito, não apenas como alguém que tem mais de 30 anos de vida pública, não alguém que já foi vereadora na cidade de Manaus, deputada federal durante 3 mandatos.
Senadora da República, não admito que um jornalista vá a um programa tão importante como o programa do Jô Soares e fale inverdades, e que essas inverdades passem por verdade, senhor presidente. Então, que esse expediente encaminhado hoje ao próprio apresentador Jô Soares seja incluído nos anais, e dizer que tenho a plena confiança na Justiça Eleitoral e na Justiça do meu Estado, porque o que nós vivemos, senhor presidente, isso sim, foi um fato ser transformado numa farsa. Não é ser transformado numa farsa. E eu repito, não admito que isso continue ocorrendo, senhor presidente. Por isso que fiz questão de vir a essa tribuna apenas para relatar o episódio, para dizer que conversei com o apresentador Jô Soares, a quem solicitei que a verdade fosse reposta. Por a pressão que eu sofri durante o primeiro turno da eleição, senhor presidente, não foi apenas uma agressão física, não. Foi uma agressão moral também. E isso está tudo devidamente anunciado, devidamente comprovado nas ações que nós entramos junto à Justiça Eleitoral e no próprio inquérito que foi aberto pela polícia do meu estado. Então, era o que eu tinha a dizer. No mais, agradecer a deferência do próprio Jô Soares por ter conversado longamente comigo ao telefone e dizer que tratará do assunto com toda a responsabilidade que o assunto requer. E amanhã voltarei a essa tribuna, senhor presidente, aí sim, para fazer uma avaliação do que foi as eleições na cidade de Manaus, da qual eu tive a honra de participar, e tenho certeza que saio me sentindo, apesar de não vencedora do pleito, mas me considero uma pessoa extremamente vitoriosa e reconhecida pelo povo da minha terra, pelo povo da minha querida cidade de Manaus. Muito obrigada, senhor presidente.